momento da adoração, que é o momento em que nós ofertamos e nós dizimamos na casa de Deus. E eu digo que é tão importante baseado na palavra, porque dízimo e as ofertas, elas não revelam uma necessidade nossa de agradar a Deus. Não é isso. O dízimo e as ofertas também não revelam uma necessidade, não é, para que a gente venha a ganhar coisas. Não. O dízimo e as ofertas revelam como está o nosso coração com Deus. O negócio que me mordeu antes de descer, agora estava aqui agora. Então, o dízimo, ele revela como está o nosso coração com Deus. Isso é muito sério sobre dizimar e ofertar, porque isso quer dizer que nós nos doamos com tudo o que nós temos. E aí fica a reflexão de que, como o dízimo, ele revela como está a nossa condição com Deus. A gente vai olhar na Bíblia e vai ver que pessoas dizimaram e morreram, porque dizimaram. Ananias e Safira dizimaram e morreram, porque eles morreram, porque aquele dízimo mostrou qual era a real condição do coração deles. Abel também dizimou. E o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim, embora Caim também tenha dizimado, porque o dízimo é a essa entrega. Então, por conta desse coração de Abel, Caim matou Abel. Então, fica a reflexão para essa noite, de que o dízimo, ele não é para que a gente ganhe coisas. O dízimo não é para a gente acessar a Deus. O dízimo não é para eu me fazer de muito especial para Deus. Não. O dízimo, ele só vem nos mostrar qual é a nossa real condição com Deus. Amém? Então, que você dizime com esse coração voltado a Deus, não para agradar a Deus, mas de uma entrega e de uma construção de um relacionamento contínuo com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu também queria falar sobre nossa agenda de setembro. Aleluia, Jesus. Papai. Hoje nós tivemos um café aqui com os men, não foi? Os men gostaram? Eu acho que não gostaram, não. E continuam não gostando. Estava ótimo, Mário? Alguém quer falar aqui? Como é que foi o café da manhã? Algum dos menos? Mulher levanta logo, fala logo, abre logo o bocão, né? Achei aqui. Mulher abre logo o bocão, né? Homem não. Mas vamos lá. Quem quer falar? Quer falar, Gilberto? Não? Romário quer falar? Rodrigo quer falar? Poxa vida, ninguém quer falar. Tudo bem, gente. Eita. Então, eu ia até passar a vez, gente, mas eu vou insistir nesse assunto. Eu vou insistir nesse assunto.
E aí, ninguém? Foi muito bom, Rodrigo? Vem cá, para toda a terra, para toda a nação. Aqui, ó, olhando para ali, ó. Meu Deus do céu. Foi um tempo precioso essa manhã, né, onde a gente pôde desmistificar. Tem que olhar para lá, não, né? Não precisa não. Desmistificar alguns padrões, né, que foram incutidos, né, inseridos na gente, na formação do nosso caráter, né, tanto sociocultural como homens, né, os padrões que a gente carregou ou herdou, né, melhor dizendo, de nossos pais, de nossos antepassados, e que tivemos como referência, e deu errado, né? E aí hoje pela manhã a gente aprendeu a olhar para Cristo como um modelo, como uma referência, a qual devemos ter como padrão de vida. Então foi muito precioso. Amém? Amém. E o café também estava bom, não estava, gente? Ah, por favor. Amém? A nossa agenda de setembro vai ficar assim, ó. Hoje nós tivemos reunião de homens. Amanhã de noite, eu gostaria que a igreja estivesse intercedendo. Nós teremos reunião de pastores aqui na igreja. O que acontece? Nós e mais alguns outros pastores, nós lideramos um grupo, né, que chama Avivamento Já. Começou com a necessidade de nós cuidarmos de pastores. E isso tem acontecido, o grupo tem crescido, e o objetivo é justamente isso, cuidar de pastores. Então, como é que acontece a reunião? A gente ora um pelo outro, a gente intercede, pastores falam, abrem suas vidas. É muito dinâmico, porque depende do que o Espírito Santo quer fazer naquele dia. Mas tem sido bom, porque pastores têm sido tratados, suas famílias têm recebido, né, dessa porção que eles têm adquirido nesses momentos. Só que mexer é mexer em casa de marimbondo, né? Então, a gente gostaria que vocês estivessem intercedendo por esse chamado, na verdade, meu e de Williams, e que a igreja possa nos cobrir de oração, porque não é fácil, tá? E para que amanhã também seja um dia tão sobrenatural como os outros demais dias. Amém? Então, vai ser aqui de noite. Algumas pessoas se disponibilizaram aí à tarde para vir aqui para a igreja, limpar a igreja, organizar, e vai ser benção. Dia 6, quarta-feira, nós temos oração e intercessão. Dia 13, que também é outra quarta-feira, nós temos o discipulado online. Lembrando que tanto o dia 6 quanto o dia 13, além da intercessão, nós vamos estar falando sobre a gincana do dia 23. Dia 23, nós vamos fazer uma gincana. O que é essa gincana? Todas as células vão se encontrar e a gente vai fazer um dia, tá, de comunhão, e os assuntos abordados, as brincadeiras, vão tudo estar relacionado às parábolas, uma vez que a gente vem esse ano inteiro estudando sobre as parábolas. Ok? Então, dia 16, que é um dia de sábado à tarde, eu coloquei sábado à tarde, mas fica a dica para o dia 17 de manhã, o domingo de manhã, para o café com as mulheres. Por que eu estou dando essa flexibilidade do horário? Porque os homens, eles arrumam as bolsas e partiu. A gente depende de uma logística para sair, com quem vai ficar os filhos. Tem todo o almoço que tem que deixar pronto, a casa arrumada, então é bem diferente. Então, eu não sei se seria bom para o sábado de noite ou para o domingo de manhã. Lembrando que eu não queria um evento. Esse modelo da gente sentar à mesa e a gente compartilhar coisas preciosas umas com as outras, eu acho que é muito legal e traz cura, como aconteceu com os homens, tá? Então, a gente vai conversar mais, né, depois que acabar o culto, para que vocês decidam aí, dia 16, à tarde ou de noitinha, ou o café da manhã no domingo, dia 17. Beleza? Então, seria
das 19 horas até as 21, ou café da manhã de 9 a 11 da manhã. Beleza? Dia 23, a gincana. Dia 27, oração e intercessão novamente. E dia 30, nós temos casais novamente. Ok? Vou jogar no grupo. Já coloquei e vocês apreciem as datas. Valeu? Ok. Agora a pregadora da noite, que não sou eu. Aos kids, as crianças, para o culto deles, no espaço correspondente ao deles, né? Sei lá. Correspondente a eles. Amém? Amém. Só uma dica, gente. Eventos, uma forma de dizer, mas para que todos entendam, significa que precisa-se de trabalhadores. Amém? Então, olha lá aquela lista, aquela agenda e vê onde você pode estar se encaixando. Eu quero orar. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Eis-me aqui, Pai, para anunciar a tua palavra, confiando que ela irá cumprir aquilo que o Senhor designou, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, fala através de mim, Senhor. Seja glorificado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Espera aí, gente. Tem um tempo que eu não prego, eu estou meio assim desorganizada aqui com o espaço. Hoje eu vou falar de um tema, na verdade, eu já tinha começado a escrever sobre isso, estudar sobre isso há um tempinho, mas aí veio a questão da cirurgia e tudo, e eu também fiquei meio resistente de falar sobre isso. Até porque vem o receio de falar de mim mesma, né? De falar as minhas palavras do meu jeito, e o objetivo não é esse. Não é uma palavra dura, não. Mas quando eu ouvi essa palavra, é que há a necessidade, né, da gente ser essa igreja que eu vou abordar hoje aqui. Inicialmente, você fica se perguntando, né, o que você quer dizer com isso? E aí você começa a pensar em pauleira, em ripada, digamos assim. Aí eu fiquei meio resistente, mas aí, no meio do processo, o tempo que eu fiquei em casa também, eu creio que o Senhor foi me mostrando o que Ele exatamente estava querendo me dizer, quis me dizer com essa palavra. Amém? Hoje eu vou falar sobre a igreja relevante. E aí eu comecei questionando ao Senhor o porquê de falar sobre isso. E aí ele me levou lá em Mateus 24, 12. Acho que é um texto que todo mundo conhece, né? Vai falar da questão do fim dos tempos, dos sinais do fim dos tempos. E uma das coisas que ele me trouxe à memória foi isso. Mateus 24, 12. Que, na verdade, tem um contexto, né? Ele fala do princípio das dores e tal, ele fala da questão de termos cuidado com os falsos profetas, e aí ele vai falando da questão do amor que vai se esfriando, né? E aí o versículo 12 vai dizer assim: e por causa da multiplicação da maldade, em algumas traduções, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor da maioria das pessoas se esfriará.
Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E aí, em seguida, ele vai falar, né, que por perseverar até o fim, ficar firme até o fim e ser salvo, esse evangelho vai ser pregado, né, até em todas as nações. E aí chegará o fim. Então, o Senhor foi me lembrando que nós estamos vivendo um tempo em que o amor tem se esfriado, né? O Senhor falou isso há tanto tempo atrás, mas se a gente olhar hoje, a gente pode ver que o amor tem se esfriado. Inclusive, se a gente não vigiar, no meio da gente também, esse amor se esfria. Na nossa casa, o amor se esfria. Aqui, como comunidade, o amor se esfria. E aí a iniquidade tem aumentado, o errado tem sido proclamado aí como se fosse certo, o certo como se fosse ultrapassado e errado. Então, o Senhor foi me mostrando a necessidade de sermos uma igreja relevante nesse tempo. Diante de um cenário como esse, é necessário que o povo de Deus seja despertado. Aquele que já foi despertado há um tempo atrás e, porventura, está dormindo, é necessário que desperte novamente. E aqueles que nunca haviam sido despertados antes, é necessário que se desperte. É necessário que sejamos lembrados do quão importante é a manifestação da Igreja do Senhor aqui na Terra nesse tempo. Agora há pouco, antes do culto começar, chegou uma família perguntando sobre a igreja e tal, e eu comentando com Sofia, a gente precisa correr para Deus, a gente precisa se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, porque o cara veio cheio de argumento. Um conhecedor de Bíblia, conhecedor do islamismo, conhecedor de tanta coisa, tantos argumentos. Falei, a gente precisa, não é saber da gente mesmo. A gente precisa principalmente do Espírito Santo. Porque tem situações que Jesus disse para os discípulos, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer. Eu colocarei a palavra na boca de vocês. Então, às vezes, a gente fica ali, a gente até combate com a Bíblia, mas não tem uma verdade dentro da gente. Não é verdade? Então, no tempo em que a promiscuidade tem se alastrado, se faz necessário e urgente levantar um povo santo, posicionado num processo contínuo de santificação, né? A santificação é um processo. Não é? Batizei, disse sim para Jesus, até recebi ali o fogo do céu, oro em línguas e... Não, a santificação é um processo. E eu preciso continuamente mergulhar no rio de Deus, mergulhar na palavra, mergulhar na presença. No discipulado, a gente ultimamente tem falado bastante da questão do discipulado, porque até que Jesus venha, a gente vai passar por esse processo, ele não termina. E a palavra do Senhor é clara, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E é necessário que esse povo seja firmado não em seus achismos, não em seus sentimentos, mas na palavra de Deus. Um povo comprometido com Deus, que conhece a palavra, que vive a palavra, que é liberto pela palavra e, por isso, prega a palavra. Porque pregar a palavra tem muitos pregando por aí, gente. E como tem. E glória a Deus que tem, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Mas pensa um povo que sai para pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da verdade de Deus. Um amigo de Jesus. É outro nível. E aí eu comecei a perguntar para ele o que é ser relevante. Porque às vezes a gente traz, Rodrigo até falou algo parecido, né? Às vezes a gente traz uns conceitos de alguns assuntos, de alguns temas. E eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha muitos conceitos que eu não entendia. Ainda mais que o meu pastor é um homem que tem uma linguagem assim mais elaborada, né? Glória a Deus por isso. Então, eu não entendia, até porque tinham coisas que eu tinha aprendido com sentido totalmente diferente. Aí eu fui perguntar, e fui estudar, e fui pesquisar. E aí, uma das coisas que eu destaquei aqui para a gente foi que ser relevante é ser expressivo, é ser indispensável,
como povo, como corpo, e não como apenas eu. Então, é um tempo que o Senhor nos chama para sermos expressíveis e indispensáveis como corpo, como parte do corpo, né? Que aqui não está o corpo todo de Cristo aqui tem uma parte. Aí tem mais ali alguns membros chegando agora, uma orelha, um pé, um dedo, mas não é ainda o corpo de Cristo. Amém? Abram as Bíblias em Atos 4, por favor. Deixa eu ver se eu enxergo aqui na de papel, gente. Do 32 ao 35. 4, 32, 35. Pronto? Da multidão. Não ligaram a luz, gente. Tá, Eugênia disse que está escuro para ela. Amém? Da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém? E aqui o verso 32 vai dizer que eles compartilhavam seus bens, sua maneira de pensar ou sentir, em algumas traduções, né? Seus sentimentos e seus pensamentos. Não é isso? Alguém disse não, até tomei um susto. Havia um fundamento. Havia uma só cultura, que não era a cultura de Clarinha ou de Alain, era a cultura do céu. Havia um só Senhor, que era Jesus. Ou seja, era uma igreja firmada na palavra de Deus, que vivia e transmitia a cultura do céu na terra, tendo Jesus Cristo como Senhor. Então, cada coisa que eu for pontuando é para que a gente possa refletir se a gente está nessa pegada. Se a gente está, no mínimo, buscando viver nessa pegada. Eu não vou nem falar da questão de dividir os bens, de que não havia necessitados. Isso já foi tão batido no nosso meio, embora tenham muitas pessoas novatas aqui, né? Isso já foi muito batido no nosso meio, mas a gente pode, sim, refletir sobre isso também. Mas o que eu achei interessante foi a questão da uma maneira de pensar. Sim, senhor. Um povo que entendeu e decidiu não mais viver o que cada um pensava isoladamente, mas se mover de acordo com o pensamento de Deus, com o que diz a palavra. Um povo que tinha Cristo como cabeça, logo vivia as coisas do alto. Então, o pensamento era de Cristo. É possível um povo viver num só pensamento? Sim. Se esse povo se alimentar da mesma fonte. Amém? Uma igreja relevante se forma com pessoas que decidem viver em comunidade, guiadas pelo Espírito de Deus. No verso 33, vai mostrar uma igreja que testemunhava, e aqui não vai dizer desse testemunho que a gente está acostumado, fulano vai dar o testemunho dele aqui na frente. Não que isso não seja importante, mas aqui não está falando desse testemunho. Aqui vai dizer, está dizendo que eles testemunhavam da ressurreição de Cristo.
Amém? E isso é tremendo, porque às vezes eu foco muito no eu. Glória a Deus, meu testemunho é tremendo. O de vocês também, eu não tenho dúvida. Mas o testemunho da ressurreição de Cristo, a esperança de vida. Mostrar para o povo que Cristo venceu a morte, que Cristo venceu o mundo, que Cristo venceu a doença. Testemunhar da ressurreição de Cristo. Da vida de Cristo derramada e sendo liberada sobre quem quiser receber. Então, esse testemunho você vai estar mostrando para a pessoa que há uma esperança de vida e que há uma liberdade de escolha, se ela quer ou não receber. Eles testemunhavam com palavras e com sinais. Não eram palavras jogadas ao vento, não eram palavras soltas, não eram entendimento humano, inteligência humana, sabedoria humana, não. Não era blá, blá, blá. Era a palavra de Deus, a palavra de vida eterna. E também havia sinais e prodígios, que não se trata, como a gente chama aqui, né, do reteté. Havia sinais e prodígios. Havia sobre eles grande graça. Havia com eles poder para que eles operassem esses sinais e maravilhas. Então, são coisas que a gente precisa olhar. Inclusive, eu sei que tem muita gente aqui já orando por essa questão dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Já tem um bocado de gente aqui orando por isso. Mas, como a gente está falando de igreja, é interessante que todos orem por isso. Inclusive, que todos orem juntos por isso. Eu estou sentindo falta de gente orando junto. E eu não me conformo, vou até aproveitar aqui para desabafar. Eu não me conformo, porque acaba que a gente se acomodou na questão de que, mas reunião de oração é assim mesmo. Só dá 2, 3, 4, 5. Sinceramente, eu ouvi, respeito às irmãs que falaram. Tinha alguém que estava falando mais, então eu acabei não me retratando, mas falei, Deus, eu não posso me conformar com isso. E que nenhum aqui venha se conformar com isso. A gente está precisando orar mais juntos, por o mesmo propósito. Amém? Eles não falavam nem agiam deles mesmos, eles estavam ali como cooperadores de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 9, vai dizer isso. Paulo vai dizer, nós somos cooperadores de Cristo. Ele está falando lá para o pessoal de Coríntios. E aí ele termina com essa frase. Nós somos cooperadores de Cristo. Em Marcos 16, 20, vai dizer que o próprio Cristo cooperava com eles. Então, é uma via de mão dupla. Cristo coopera comigo e eu sou cooperadora de Cristo. Aí vamos voltar para Atos no verso 35. Uma igreja que cuidava dos de dentro, vivendo baseado na verdade e na confiança. Mas não cuidava apenas dos de dentro. Eles saíam para buscar os de fora, para cuidar dos de fora. Não vivia entre quatro paredes. E aí foi interessante esse tempo que eu fiquei de molho em casa, porque eu fui comparando esse texto, esse estudo, com esse tempo que a gente está vivendo agora, de igreja em células. A gente precisa realmente cuidar dos de dentro, mas a gente não pode deixar de cuidar dos de fora, de buscar os que estão fora. Eu acredito que essa palavra colhe bastante para a gente nesse tempo. E para a gente, inclusive, buscar algumas coisas que talvez a gente tenha deixado. Eu me lembrei agora, tinha um menino que frequentou alguns cultos da gente quando era no outro espaço, que ele uma vez disse, Thales, que o que atraía ele para aquele lugar era o amor.
Ele olhava, ele via uma família. Eu não estou dizendo aqui que a gente não ama mais, que a gente não vive mais como família. Mas bora analisar, né? Se ainda estamos com aquela brasa. Me lembro como se fosse hoje. O amor de vocês. Vocês vivem como se fosse uma família. Amém? Uma igreja relevante, como eu faço para ser uma igreja relevante? Começa comigo, começa com você. Começa com você sendo relevante. Onde quer que você esteja. Seja na sua casa, no seu trabalho, faculdade, escola. Seja na pracinha, seja aqui de frente brincando. Começa com você sendo relevante. Começa com você e Deus, você e a palavra. Começa com uma vida de oração. Começa com intimidade com Deus. Nós temos sido convidados esse tempo. Sempre fomos, né? Mas tem sido batido nessa tecla da questão da intimidade, da vida de oração, né? Nas aulas que a gente teve. Começa com você e com a palavra. Começa com uma vida de oração e intimidade. E aí expande. Eu jorro daquilo que eu estou cheia. Se eu estou vazio, eu não jorro. Se eu estou cheio de amargura, eu jorro a amargura. E por aí vai. Então, cabe a gente aqui escolher. O que é que eu quero jorrar? Eu quero ficar cheio ou eu quero ficar vazio? Eu quero ficar cheio de quê? Eu quero ser relevante em quê? Aonde? Para quem? Para a glória de quem? De mim mesma? Do meu filho, do meu marido, do meu pai? Não sei. A gente quer tantas coisas, né? E às vezes nem tem nada. Começa uma igreja relevante, começa com você, depositando o seu coração em Jesus. Depositando o seu coração em Jesus, olhando para Ele e tendo seus olhos iluminados por Ele. Que é onde eu fixo os meus olhos, é que eu vou ver o reflexo. Se os meus olhos estiverem nos problemas, eu vou ver problema. E nós temos problemas. Nós temos perrengues. Mas se o meu problema, o meu perrengue, toma uma proporção, como se fosse, porque maior não é e nunca vai ser, mas como se fosse maior do que o meu Deus, os meus olhos estão ali. Sendo iluminados, não, né? Sendo cegos por aquilo ali. Começa com você. Eu coloquei você, mas sou eu também. Expondo os seus medos, suas decepções, seu orgulho, à luz da palavra. Tudo à luz da palavra, gente. Expondo-se ao Espírito Santo. A palavra e o Espírito são suficientes para iluminar a minha e a sua treva. Tem sido até uma oração que eu tenho feito ultimamente. Ilumina as minhas trevas, Senhor. Pega aqueles versículos que fala que Ele é a luz e começa. Os dias são maus. Os dias são maus. Tem dias que, se a gente não vigiar, pelo menos comigo isso acontece. É como se viesse uma nuvem pesada, uma atmosfera pesada. E se a gente mergulhar nessa atmosfera, a gente cai e fica no chão. Então é necessário a gente se expor para o líder, para o próprio Deus, se expor à palavra, se deixar ser confrontado pela palavra, pelo Espírito, pedir que sonde, orar a palavra sobre nós mesmos, né? E uma igreja relevante começa também com você buscando ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É uma receita aqui já, né? E por isso você busca ser um com o outro, com o próximo.
independente das diferenças. Porque se a gente for olhar lá, era um só pensamento, um só sentimento, um só Senhor, um só coração. Eles não eram iguais. Se a gente for olhar, por exemplo, as características dos apóstolos, eles não eram iguais. Mas escolheram viver com a mente de Cristo, baseado no que a palavra diz. A palavra diz isso, gente, então vamos pensar isso aqui, não é a minha nem a sua opinião, não, é isso aqui. Irmão, por mais que você tenha motivo para estar aí se espinhando, mas olha o que a palavra diz. Irai-vos, mas não pequeis? Então, irmão, não peque, não. Uma igreja relevante gera e multiplica para Deus e para o seu reino. Vamos abrir em Gênesis 1, 22. Alguém achou? Lê aí, por favor. Amém. Para Deus, para a glória de Deus, nós fomos feitos, para o louvor da glória de Deus. E Deus tem prazer na multiplicação. Deus tem prazer em ver os seus filhos gerando e multiplicando. Mas se for uma geração perversa, ele vai cortar, vai lançar no fogo. Precisa ser para a glória dele. Então, nós precisamos correr para que venhamos gerar para a glória de Deus. Salmos 145. Uma igreja relevante é geracional. O verso 4 do Salmo 145, o salmista vai dizer: uma geração a outra geração fará o louvor das tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. O verso 5, pregarão sobre a esplêndida glória da tua majestade, e eu meditarei sobre tuas portentosas realizações. É até o 7, o 6. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e cantarão com júbilo tua justiça. Então, uma igreja relevante, ela é geracional. Inclusive, é mandamento do Senhor, né? De ir passando os mandamentos, as leis do Senhor, a palavra dele, de geração a geração. Uma igreja relevante é geracional. É uma igreja que se move de íntima compaixão, que intercede ao invés de julgar. Jesus, muitas vezes, a gente vê, relata na Bíblia, de que ele era movido de íntima compaixão. Certamente que ali não está a totalidade de vezes que ele foi movido de íntima compaixão, né? Então, se Jesus era movido dessa forma, por que que eu não serei? Por que que vocês não serão? Se estamos aqui para sermos representantes de Jesus. Uma igreja relevante exorta. Mas ela não exorta no sentido de que, eu estou tão boa que eu vou exortar fulana, vou dar uma bronca de fulana. Não se trata disso. Se trata de encorajar. Que é o significado, né, de exortar, de estimular, de motivar. É uma igreja que ensina, que consola, que edifica. Então, fica aqui alguns conselhos. Eu acredito que o Senhor está querendo alguma coisa de nós nesse tempo. Alguma relevância da gente, não como pessoa individual,
Claro, né? Pessoa individual. Mas como um grupo, uma comunidade, uma família. E é algo que realmente tem me incomodado, essa questão do individualismo, em mim também. Inclusive, eu relutei a trazer essa palavra, porque eu falei, Senhor, eu não estou sendo relevante. Me ajuda a ser relevante, pelo menos uma coisinha assim. Não para eu chegar lá e dizer que estou boa. Eu não estou. E vou demorar para estar, a menos que o Senhor desça e me leva. Dizer, ó, você já cumpriu, bora. Mas eu relutei. E para alguns, a gente sabe da questão, eu não coloquei aqui, mas a questão da igreja relevante também de visitar os enfermos, socorrer os pobres, os necessitados, as viúvas. Eu não coloquei, mas eu tenho certeza que isso também o Senhor estava querendo da gente esses dias. A gente precisa querer ser relevante para Deus. Como corpo, gente, eu estou falando de corpo, porque eu sei que tem muita gente aqui que faz como pessoa, mas eu estou falando de corpo. Da gente chegar onde é que eu vou me encaixar. Até porque, inclusive, daqui a pouco as crianças vão apresentar, estão animadas para apresentar aqui os dons e talentos. A gente não impôs nada para eles, a gente só falou, ó, vai ter um show de talentos. A gente está trabalhando com eles hoje a parábola dos talentos, né? E eles escolheram e estão animados. Porque a gente precisa incentivá-los. Senão vai crescer uns crentes vergonhosos de estar aqui louvando o Senhor. De estar aqui pregando a palavra, entendeu? De estar ali abordando quem passa. A gente precisa estimular as crianças. Começa de pequeno, de deixar os meninos soltos. Fica a dica também. As mães, as vós, deixa os meninos louvarem soltos. Só vai monitorando. Mas se eu fico louvando com o menino aqui, eu estou ensinando para o menino que louvar a Deus é isso. Entendeu? E voltando, vocês vão ver os dons e talentos, que é para a glória de Deus, eles vão apresentar daqui a pouco. E o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso me encaixar com aquilo que Ele me deu. Eu não vou querer ser igual a Silmara. Igual a Eugênia. Não. Eu vou me encaixar com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. É isso, Senhor. É isso. Como eu posso usar isso? É assim. É junto com Silmara? É junto, sei lá, com quem? Então vamos. E eu não preciso também ir com a cara do irmão, não, gente. Para eu sair com o irmão para fazer alguma coisa. Eu preciso amar o irmão. Independente das diferenças. Independente se eu tenho mais afinidade ou menos afinidade. Amém? E é isso. Eu acredito que o Senhor já nos falou o que Ele tinha para hoje. Aliás, não, porque eu acredito que as crianças ainda vão falar também. O Senhor vai falar através das crianças. Amém? Alguém vê as crianças, por favor? Só um momento que a gente vai preparar aqui, gente, o espaço para as crianças.
Gente, boa noite, paz do Senhor. A gente vai apresentar agora o show de talentos das crianças. Só para contextualizar vocês, a gente falou sobre a parábola dos talentos. E aí a gente está ensinando as crianças a importância de usar os nossos talentos, usar as bênçãos que o Senhor nos deu para glorificar o nome dele. Então aí cada criança escolheu uma coisa que faz bem e que gosta de fazer para poder apresentar com vocês, para vocês. Agora a gente vai... Crianças, eles estão com vergonha. Todos. Vem todos para cá. Oi. Está amarrado já. Vai. Quem vai primeiro? Pode ser você? Pode ser você? A gente vai ter dança, canto e desenho. Eu vou... Claro. Muitos aplausos, viu, gente? Estelinha e Bia vão dançar, vão apresentar para a gente uma dança. Ei. Queridos, presta atenção. A Bíblia diz que o verdadeiro louvor procede do coração das crianças, né? Só que a igreja verdadeira é essa. A igreja que vai ficar é essa. Então eu queria que você tivesse ainda mais senso de espiritualidade do que você estava no culto todo nesse momento. Porque aqui eu posso ativar um profeta, ativar um apóstolo, ativar um evangelista, ativar um pastor, um mestre, uma pessoa que vai fazer diferença nessa nação, como também posso fazer o contrário. Então guarda teu coração, esteja intercedendo para que elas possam fazer o melhor, tá bom? Estão prontas? Muito bem, então vamos lá. Mais técnicos com som.
called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign. Pronto, meninas, podem vir. Foram lindas. Agora, Rani, Esté e Juan vão apresentar pra gente uma música. Se posicionem. Não vai ter que usar de Viu? Não, é porque senão a gente vai fazer toda vez. Toda vez você vai ficar trocando esse microfone. Entendeu? Porque senão atrapalha também. Pronto. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons?
Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Pintou o mundo, quem escolheu a cor. Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou meus vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Continua. Acabou não, não acabou não. Tem final. Tem um final. Falta pouco, não consegui acompanhar. Pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
Então, agora a gente tem Esther, que chegou hoje, mas ela se disponibilizou a mostrar uma pintura dela. E Jade também, que vai mostrar os desenhos dela. Hoje, os problemas técnicos hoje estão de monte, mas enfim. Mostrem aí, meninas, os desenhos de vocês. Vocês querem explicar? O que é o desenho? Não? Mostra lá. Mostra o meu desenho. Elas desenharam a ovelhinha Maribel, que é a ovelhinha de uma história que a gente ouviu na salinha, que fala sobre a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida. E aí elas desenharam a ovelhinha. Agora a gente vai ter Ian, que vai cantar uma música também. Ariela quer apresentar pro talentão também. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta evolução. Explodir e vai trazer aos mortos. Eu quero ver esta evolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Fé está morta, ressurreição. Perdida em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Ele ruge como um leão. Você vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som da viva.
fogo cair, com o som do avivamento. Deus não está morto. Aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como leão. Morto, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, leão. Então, gente, foi isso. Eles mesmos escolheram as músicas que eles iam cantar e apresentar. E foi isso que eles prepararam. Espero que vocês tenham gostado. A gente precisa valorizar esses momentos. A gente precisa incentivar as crianças a estarem sempre servindo a casa do Senhor e tendo prazer, achando prazer em servir o reino de Deus e fazer o nome dele conhecido através dos talentos delas. Então, obrigada, crianças. Vocês foram belíssimas. Parabéns pela coragem. Todo mundo gostou e vocês vão cantar mais vezes, saibam disso. Gente, obrigada. Obrigada pelo momento, pela atenção, pela presença de vocês no culto. E quer orar para encerrar? Vamos orar para encerrar. Não, desafio de fé é lá atrás, que eles colocam uma música para cantar e outra letra para eu passar. Aí eu não... É só milagre para conseguir resolver isso. Jesus Cristo. Provação de fé. Provação de fé. Uma letra para cantar, outra para eu passar. Uhum. Muito bem. Queridos, vamos encerrar essa noite. E eu quero encerrar orando com vocês. Mas eu quero deixar a palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, primeira epístola dele, capítulo 4. Quatro, 7. Na verdade, mediante aquilo que a profeta trouxe, eu aconselho você a ler a epístola dele toda. São 5 capítulos apenas. E meditar nisso. Mas vamos lá. Jeremias, não deixaram tu fazer nada, Jeremias? Hein? Diz assim a palavra do Senhor: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundamente o amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio para toda a eternidade. Amém. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a fé. Não entendais isso como se algo estranho vos tivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Amém? Não precisa de muita explicação.
Eu gostaria que você ficasse de pé e nós pudéssemos orar nessa hora. Vocês que estão nos visitando, Deus abençoe rica e poderosamente. Durante a semana teremos nossas células em andamento. Vamos lá. Jeremias. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ô filha, toca alguma coisa ali. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você acalmasse um pouquinho o seu coração. Eu queria que você respirasse. Eu vou te dizer algo que talvez faça sentido para alguns, talvez não faça sentido para outros, mas vai fazer sentido uma hora. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Às vezes nós achamos que Deus está tardio, às vezes estamos achando que não há mais esperança, às vezes estamos achando um monte de coisas. Nós não temos que achar, nós temos que crer. Enquanto isso, a palavra nessa noite é: aguenta mais um pouco. Pai, tua palavra diz que o teu amor ele foi derramado em nossos corações. E eu clamo a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor renove os nossos corações. Eu chamo à existência esse amor que foi derramado em nossos corações. Eu chamo à existência, Senhor, o fundamento da esperança, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu chamo, Senhor, nessa noite, as consolações do Espírito Santo de Deus. Eu chamo nessa noite, Senhor, se há algum fator de fé, comunica, Senhor, nosso espírito nessa noite. E que haja, Senhor, esperança. E que haja, Senhor, um renovo na nossa mente. Que haja um renovo, Senhor, no nosso espírito. Que haja um renovo até no nosso cansaço, nas nossas tribulações. Que haja um renovo, Senhor, na comunicação dos céus para conosco. Há uma vontade, Pai, nos céus para se estabelecer nessa terra, que é boa, perfeita e agradável. E o Teu Filho orou por nós, dizendo assim na terra como nos céus. E nós nos ansiamos porque nos queremos relacionar com o favor de Deus. Mas nos ensina nessa noite a nos relacionar com a vontade de Deus. E nos sustenta. Nos sustenta. Sustenta a nossa condição. Sustenta, Senhor, a nossa saúde. Sustenta, Senhor, o nosso espírito. Sustenta, Senhor, a nossa fé. Sustenta, Senhor, a Tua verdade em nós. Nos sustenta nessa noite, Pai, para a Tua glória. A Tua palavra nos chama, Senhor, a estar contigo. Todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Nós estamos indo ao encontro do Senhor nesta hora. Para que a nossa fé não desfaleça. Para que a gente cumpra a carreira que nos está proposta. Aguenta mais um pouco. Em fé. Aguenta mais um pouco em amor. Aguenta mais um pouco em comunhão. Aguenta mais um pouco em socorrer.
Aguenta mais um pouco em falar das maravilhas do Senhor. Aguenta mais um pouco em perseverar e confiar na palavra de Deus. Aguenta mais um pouco. Porque o Senhor vai falar de forma que você vai entender. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra, Senhor, nos ilumine, nos guarde e nos abençoe. Essa é a nossa oração nesse dia. Que nessa semana nós possamos ver, sentir e provar do teu grande amor para conosco. Para que assim nos tornemos relevantes neste lugar. Obrigado por tudo nessa noite. Pela palavra ministrada, o despertamento, pelas crianças, pelos louvores, pela tua presença, pela presença de cada um. Leva-nos em paz e em segurança. E eu declaro a bênção do Senhor para esses dias. O socorro bem presente da angústia. Eu declaro que você provará e verá a bondade do Senhor na terra. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Aguenta, fala para ele, aguenta só mais um pouco. Deus te abençoe poderosamente.